Você já olhou para o lado e falou assim: eu estou feliz de te ver aqui comigo na igreja? Fala para essa pessoa que está do lado: estou feliz de te ver aqui na igreja comigo. Isso aí. Aproveite, valorize a presença dela. Amém? Glória a Deus, quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, você está feliz essa noite? Amém? Motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor. Fico muito feliz em poder estar na presença do Senhor, como já foi falado hoje, e é uma pura verdade, irmãos. Esse lugar aqui está pequeno para a tamanha glória de Deus. Você não tenha dúvida, o céu está aqui, baixinho aqui. Aleluia. Se conecte com o profético. Amém? O Deus que nós servimos, Ele é um Deus espírito. Então, se a gente não estiver ligado em espírito, a gente não vai ver, não vai sentir, nem vai viver aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós aqui essa noite. E Ele tem preparado coisas grandes, irmãos. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira a qual você entrou. Deus te trouxe a esse lugar para te entregar a sua vitória. Você acredita nisso? Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. O Espírito me conduziu a esse lugar. Confesso aos irmãos que eu estava muito cansado devido ao trabalho, mas Deus, Ele renova as nossas forças. Amém, querido? Deus é um Deus que renova as nossas forças. E eu, no início da tarde, até achei que não viria, mas o Espírito Santo é que nos conduz, irmãos. O Espírito Santo que guia os nossos passos. Você pode abrir a palavra do Senhor comigo em Mateus capítulo 14. Glorifico a Deus pela vida do Brendo, que Deus acabara de confirmar a palavra que Ele colocar em meu coração aqui na oração, irmãos. Deus, Ele é muito fiel, muito maravilhoso. Como a sua presença é real aqui em nosso meio. Como a presença do Espírito Santo passeia nesse lugar. Oh, Espírito de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22, igreja. Sinta a presença do Eterno aí, onde você estiver, aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Deixa que o Espírito Santo inunde o seu coração, a sua casa. Diz assim a palavra do nosso Mestre: logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Entrasse aonde, querido? No barco. E fosse adiante para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões. Despedido das multidões, ele subiu aonde? Ele subiu ao monte para orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, estava bem distante do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar.
e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, prontamente segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então eles estavam no barco adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas aqui essa noite. Você não veio aqui para adorar o homem, você não veio aqui para, aleluia, você veio aqui para adorar a Deus, e ele já se encontra nesse lugar. Não se importa com quem está do seu lado, se vão te olhar, não importa, irmãos. A maneira que você quiser adorar a Deus, tem liberdade. Como disse um pregador, dar glória a Deus aqui é de graça, não paga nada. Se você quiser chorar, se você quiser gritar, se você quiser pular, aleluia, eu creio, não vai atrapalhar a palavra. Pelo contrário, o fogo arderá continuamente aqui sobre o altar e não se apagará. O Espírito de Deus está aqui e as brasas serão acesas aqui essa noite. Glória seja dada a Ele. Irmãos, a palavra é bem conhecida e eu serei muito objetivo, porque eu creio que todos conhecem essa palavra. Eu amo esse texto. Eu estava estudando um pouquinho atrás, quando Jesus ele multiplica, faz a multiplicação dos pães, dos peixes, e logo após a multidão seguindo Jesus, Jesus abençoa aquela multidão com aquela multiplicação, aquela multidão que estava faminta seguindo Jesus horas pelo deserto. E eu amo esse Jesus, porque os discípulos, logo ao perceber que Jesus ele tinha outras coisas a fazer, os discípulos pedem para que Jesus viesse se despedir da multidão. Mas Jesus ele é maravilhoso. Jesus ele é tremendo. Por quê? Porque eu observei que a multidão não pediu pão, a multidão não pediu água, a multidão não pediu peixe, mas ainda assim Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela multidão estava com fome. Então aqui eu já quero abrir um parênteses para te dizer que Jesus conhece a sua necessidade. A palavra do Senhor nos afirma que antes de a palavra chegar na nossa boca, o Senhor já sabe. Então o Senhor sabe do que você precisa aqui essa noite. O Senhor sabe do que você necessita aqui essa noite. O Senhor sabe as suas causas, as suas necessidades, as suas debilidades. Somente adore, somente busque, somente glorifique ao Senhor. Porque enquanto você está atrás de Jesus, enquanto você está aos pés de Jesus, ao ouvir os seus ensinamentos, ao ouvir as suas palavras, enquanto você está adorando a Deus aqui essa noite, Ele está multiplicando os pães, Ele está multiplicando os peixes, Ele está curando, Ele está salvando, Ele está libertando, Ele está fazendo milagres. Os discípulos nem se preocuparam com a multidão, logo disseram: olha, despede essa multidão e vamos. Mas Jesus fala assim, ó, estou todo arrepiado, irmãos. Jesus fala assim, olha, de maneira nenhuma eu vou despedir essa multidão e vou deixá-las com fome. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente aqui essa noite? Você não vai sair daqui vazio essa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O Espírito Santo manda eu lhe dizer essa noite: você vai sair daqui alimentado, você vai sair daqui saciado. Deus está aqui, a água, o pão da vida está aqui essa noite para te alimentar, para saciar a sua sede, para matar a sua fome, para curar as enfermidades. Se você acredita, glorifique ao Senhor, porque Ele está atendendo a sua necessidade essa noite. E Jesus logo pergunta o que aquela multidão tinha.
Se alguém tinha alguma coisa, e a Bíblia vai dizer que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, aproximadamente, tá? Eram quase 22 mil pessoas. E um menino tinha, um homem, em algumas traduções, menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos. E isso me chama a atenção, por quê? Porque Jesus, ele não precisa de muito para trabalhar. Só ouvi um glória a Deus ali. Eu estou dizendo que Jesus não precisa de muito para trabalhar. Não importa se a igreja está cheia, eu vou abrir o parênteses aqui. Não importa se a igreja está cheia. Não importa se tem pregador famoso. Não importa se tem cantor. Não importa se tem bispo, se tem apóstolo, se tem presbítero, se tem, aleluia, missionário ou missionária. Ele falou: onde há 1 ou 2, 3 ou mais reunidos falando do meu nome, aí eu se faço presente. Ele está dizendo: eu não preciso de muito para operar. Eu não preciso de multidão, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso que tenha alguém. Tem alguém aqui disposto a adorar a Deus essa noite? Tem alguém como aquele menino que se dispôs a dar tudo que tinha, aleluia, para que Deus viesse alimentar aquela multidão? Eu entrei aqui essa noite dizendo: Deus, eu quero lhe dar tudo que eu tenho, aleluia, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Tem mais alguém comigo aqui essa noite que veio para dar para Deus? Deus não precisa do seu ouro, Deus não precisa da sua prata, mas Deus quer receber a sua adoração essa noite. Deus quer receber o seu louvor, Deus quer receber o seu glória a Deus. Enquanto você está aqui adorando, Deus está salvando essa noite. Enquanto você está aqui glorificando, Deus está entrando no seu lar, Deus está visitando a sua família, Deus está abrindo portas, Deus está quebrando corrente, Deus está quebrando grilhões. Enquanto a igreja adora, foi falado quarta, enquanto a igreja ora, Deus faz milagre. Eu amo Jesus, irmãos. E a Bíblia fala, meus irmãos, então que Jesus pede aquilo que eles tinham. E a Bíblia diz que Jesus manda que assentasse. E a Bíblia diz que aquilo que era impossível aos homens, mas não era impossível para Deus. A palavra do Senhor nos afirma que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Não importa o quadro que esteja a enfermidade, não importa o quadro que esteja a situação em que hoje o Brasil, o mundo, em que hoje estamos vivendo, existe um Deus que pode mudar todas as coisas. A Bíblia diz que do nada Ele fez tudo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas disse Deus: haja e houve. Não existe nada impossível para Deus essa noite. Não existe nada impossível para o Senhor fazer aqui nesse lugar. Tudo aquilo que se foi impossível para ti, acredite, é possível para Deus. Tudo aquilo que foge do seu controle, que foge do seu cronograma, que foge do seu alcance, Deus está dizendo: entrega nas minhas mãos. Coloque diante de mim, porque eu sou o Deus das causas impossíveis. E a Bíblia diz, irmãos, que com 5 pães e 2 peixinhos, Deus conseguiu alimentar aproximadamente 22
2.000 pessoas. Deus multiplicou aquilo que seria pouco para alguns. Deus está dizendo: não desperdice, não menospreze ninguém, não faça pouco caso daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Tem gente, irmãos, que vive reclamando, vive murmurando, mas a Bíblia fala que se você não for fiel no pouco, no muito você não vai ser. Mas a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Tem ministérios aqui que tem pessoas aqui que têm ministérios. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser pregador. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser adorador, levitas, missionária, missionário, pastor. Mas é necessário passar pelo processo. É um passo de cada vez, irmãos. Não adianta eu querer ser igual ao Breno. Não adianta eu querer ser igual a Isa. Eu tenho que respeitar o tempo. Eu tenho que esperar o processo. Estou todo arrepiado aqui, irmão. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Aí eu não posso murmurar, achar, não, Deus não me usa. Não, Deus não faz na minha vida. Espere. Seja fiel no pouco. Você não sabe falar, você não sabe pregar ainda, você não sabe cantar ainda, seja fiel a Deus. Porque quando você é fiel no pouco, no muito, Deus te coloca. Mas quando você reclama, você murmura daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, irmãos. Isso abrange, eu estou falando da área espiritual, mas há várias áreas da nossa vida. A financeira, a familiar. Se você reclama da família que você tem, se você reclama do trabalho que você tem, da casa, do lar, dos pais, se você reclama das coisas que Deus te entregou, irmãos, você não pode viver, você ainda não está preparado para viver aquilo que Ele preparou para você. E a Bíblia, irmãos, ela é tremenda, porque Jesus, Ele surpreende, irmãos. Jesus é um Deus de surpresa. Ele surpreende, e eu amo Jesus. E a Bíblia diz que Deus então alimenta, irmãos, todas aquelas pessoas. E quando Jesus alimenta aquelas pessoas, Ele se despede daquelas pessoas. A Bíblia revela então que Ele vai subir ao monte a orar. O versículo que a gente leu no verso 22, logo a seguir Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Jesus dá uma ordem dizendo: vamos para o outro lado. E os discípulos obedeceram a ordem do mestre. Por quê, irmãos? Não existe coisa melhor, Raíssa, do que obedecer a ordem de Jesus. Enquanto você estiver obedecendo a ordem de Jesus, irmãos, pode ficar tranquilo. O vento vai soprar, os inimigos vão se levantar, pessoas vão tentar te parar, te impedir. Você vai ter calúnia, você vai ter defamação, vão tentar destruir, vão tentar te parar, vão tentar impedir o ministério de Deus na sua vida, mas somente obedeça a ordem de Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Jesus dá uma ordem para eles que entrassem no barco e fosse adiante. Olha, vai na frente.
Irmão, se Jesus falou, Ele garante. Se Jesus deu uma ordem, é porque a ordem de Jesus, irmãos, é a certeza da vitória. Não tenha medo. Eu me lembro bem que eu ouvi e eu guardei isso. Se Jesus mandar você sentar, sente. Não olhe para ver se tem cadeira. E os discípulos obedeceram a Jesus. Eles foram. E a Bíblia diz que quando os discípulos foram, Jesus vai subir ao monte, dessa vez sozinho, para orar. Jesus costumava chamar alguns discípulos, em particular, como Pedro, Tiago, João. Dessa vez ele vai subir sozinho. Ele vai ter um particular com o Pai. Coisa boa, irmãos, é a gente ter particular com Deus. Coisa boa é a gente ter tempo com Deus. A vida cristã não se resume só aqui dentro da igreja. A gente precisa ter particular com o Pai. A gente precisa ter tempo para Deus. A gente precisa ter tempo para ouvir. Precisa ter tempo, aleluia, para conversar, como já foi falado aqui. A vida cristã não se resume só em se assentar, ouvir o pastor, louvar e ouvir o pregador. Não, é muito mais do que isso. Jesus nos ensina isso. Jesus sobe ao monte para orar com o Pai. Jesus sobe para falar com o Pai. Enquanto isso, a Bíblia revela que o barco já estava no meio do mar. Versículo 24. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, naquela época não existia barco a motor como hoje a gente tem. A gente vê os navios, né? A gente é acostumado a ver hoje. Então, essas embarcações grandes, dependente do vento, da tempestade, elas são preparadas para enfrentar tal tempestade. Mas aqui, irmãos, era o mar da Galileia, aproximadamente 12 mil quilômetros. E os discípulos estão acostumados já naquele mar. Os discípulos já estão acostumados a pescar, acostumados a estar no meio de um mar. Só que dessa vez eles não saíram de casa preparados para enfrentar uma tempestade. Eles não saíram achando que ia enfrentar uma tempestade. Eles saíram achando que logo ia chegar do outro lado, Jesus logo veria e eles continuariam a obra que eles estavam fazendo, evangelizadora de Jesus. Só que não foi assim. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, quarta vigília, irmãos, naquela época eram divididas as vigílias. Quarta é a última vigília da noite. A primeira, ela começava às 9, ela ia até às meia-noite. Perdão, começava às 6. A segunda era de 9 até a meia-noite. A terceira era de meia-noite até as 3 da manhã.
E a quarta vigília era de 3 horas da manhã até as 6 da noite. Os discípulos estão no meio da madrugada, diante de uma grande tempestade, por obedecer à ordem de Jesus. Tem pessoas aqui que têm obedecido à ordem de Jesus e têm enfrentado tempestade. Tem pessoas aqui essa noite que têm obedecido aquilo que Deus mandou que fizesse e têm enfrentado a tempestade. Mas não se preocupe, Jesus não te abandonou, Jesus não te esqueceu, Jesus não desampara os seus filhos, Jesus não desampara os seus. E a Bíblia diz que Jesus estava lá em cima no monte. Eu acredito, vendo tudo que os seus discípulos estavam passando, sabia de tudo que os seus discípulos estavam enfrentando naquele momento. Deus está dizendo para você aqui essa noite: você não vai morrer nessa tempestade. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai te vencer. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus então vai descer do monte, vai caminhar por sobre as águas de encontro aos seus discípulos. Jesus vai vir no meio daquela tempestade. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Tem tempestade que a gente entra por conta própria, mas tem tempestade que Deus permite para te provar. Tem tempestade que você passa porque Deus quer ver a tua fé. Tem tempestade que Deus quer que você passe para você conhecer. Eu quero conhecer Jesus. A Bíblia diz que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Ele faz 14 perguntas a Deus e Deus fica quietinho. E se eu não me engano, Deus fez para ele quase 70 perguntas e ele não soube responder nenhuma. Entenda, essa tempestade que você está passando, se você obedeceu a ordem de Jesus, se você está no barco que Jesus mandou você entrar, não se preocupe. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Lá vem Jesus andando sobre o mar bravio. Lá vem Jesus no meio desse vento, no meio dessa prova, como ele falou com Jó, no meio de um redemoinho, de um furacão. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Eu estou falando com você aqui essa noite, meu filho. No meio dessa tempestade, eu vou revelar o meu poder para ti. E a Bíblia diz que Jesus vai andando sobre as águas. Irmãos, Jesus vai andando sobre as águas. Jesus não pega outro barco. Jesus não pede carona. Ah, meu Deus.
Jesus vai andando no meio daquela tempestade, ao encontro dos seus discípulos, porque ele sabia que os seus discípulos estavam com medo. Eu amo Jesus. Versículo 25: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, o medo, ele é bom para algumas coisas, mas para outras coisas ele te impede de dar um passo maior. Nesse caso aqui, os discípulos estavam apavorados. Você ter pavor é diferente de você ter medo. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai a uma praia e você chega diante do mar, você logo vê o mar, a água. E o pavor é grande por você ouvir falar: pessoas se afogou, pessoas morreu, pessoas foi puxada, acorrentada. O pavor não te deixa entrar. Você fica só ali na areia. Você não entra na água. Esse é o pavor. Mas o medo não. O medo você entra, mas você não vai muito fundo, porque você tem medo. Então o medo para algumas coisas ele é bom, para outras coisas ele te atrapalha. Tem pessoas aqui que têm medo de tomar atitudes, mas Deus está esperando só você tomar essa atitude. Mas tem pessoas que estão apavoradas, não conseguem ouvir Jesus, não conseguem ver que é Jesus, não conseguem enxergar Jesus. Por quê? Porque o pavor tomou conta. Quando você está apavorado pela situação que você está vivendo, você só consegue enxergar aquele problema. Você só consegue enxergar a tempestade. E a única coisa que você quer é sair vivo daquela situação. É que tudo se resolva, que tudo se acalme. Mas Jesus tem seus mistérios, Jesus tem seus propósitos. E o propósito de Jesus era revelar mais o seu poder aos seus discípulos. Só que os discípulos estavam tão apavorados, Juarez, que quando eles olharam Jesus andando sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. Gritaram com ele. Imagina, só homem gritando com medo. Ou seja, estavam andando com Jesus durante 3 anos, estavam caminhando com Jesus, estavam vendo os milagres de Jesus, estavam vendo tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus operava. Mas quando eles enfrentam aquela tempestade, quando eles enfrentam aquele vento contrário, Jesus vem andando sobre as águas, eles não conseguem enxergar Jesus. Deus está dizendo para a pessoa aqui: eu vou me apresentar a você de uma forma que eu nunca me apresentei antes. Eu vou me revelar para você como eu nunca me revelei antes.
Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai, aleluia, oh meu Deus do céu, Ramancho Comandaraba. Deus está dizendo: eu vou fazer você ver o que você nunca viu antes. Jesus, porém, imediatamente, olha, Jesus se assusta com seus discípulos ao ver que eles não o conheceram, irmãos. Como que eu não vou conhecer um filho ou um pai? E os discípulos não conheceram o mestre. E Jesus, olha a preocupação de Jesus, versículo 27, Jesus, porém, imediatamente disse: tem de bom ânimo. Jesus se apressa em animar eles, porque viu que eles estavam apavorados, viu que eles estavam desesperados. Jesus fala: sou eu, não temais. Eu aprendo aqui também que Jesus, de imediato, Davi, ele não acalma a tempestade. Jesus, quando chega, ele não dá ordem ao vento e ao mar e à tempestade. Jesus primeiro acalma o coração dos seus discípulos. Primeiro, a obra é interior. Você já ouviu falar isso? Que a obra de Deus, ela é de dentro para fora. A obra não é de fora, a obra começa aqui dentro. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo que o coração está queimando. Tem pessoas aqui que Deus está fazendo uma obra regeneradora, ó. É de dentro para fora. Não se preocupe com o tempo, porque os discípulos acharam que Jesus, quem sabe, estava até demorando, Breno, porque eles já estavam na 4ª vigília da noite. Tem pessoas que ficam assim, apavoradas com a tempestade, apavorada com o tempo. Não é possível, será que Deus não está me vendo nessa tempestade? Será que Deus não está me vendo nesse vento? Será que Deus não está me vendo? Já passou 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Xarabacantará. Mas Deus está dizendo: o tempo do homem não é o tempo de Deus. No tempo certo, como foi falado aqui hoje já, Salmo 27, você vai ver o agir de Deus. Jesus primeiro acalma eles, para depois acalmar a tempestade. O que Jesus quer fazer conosco é com que nós venhamos a confiar nele. Por quê? Porque se Jesus cessasse de imediato, Douglas, se Jesus fizesse de imediato aquele milagre, só ia ser mais um milagre. Mas Jesus queria tratar dentro. Jesus queria acalmar o coração. Tem áreas da nossa vida que Deus quer arrancar. Tem medo, tem pavor, tem angústia, tem raiva. Existem algumas coisas que Deus, Ele quer tratar de nós. Primeiro, para que a gente entenda o propósito.
Enquanto você não deixar Deus tratar interior, Deus não pode acalmar essa tempestade. Enquanto você não deixar o Espírito Santo fazer a obra regeneradora que Ele tem para fazer por dentro, você não vai entender o propósito dessa tempestade. Você não vai entender o propósito desse vento. Aí é como aquele povo que ficou no deserto 40 anos, rodeando, sem entender o propósito, porque murmurava, questionava, não adorava, não viveu o propósito. Mas a ordem de Deus hoje é, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, no meio desse deserto, continua adorando, continua glorificando. Faz como aquelas pessoas que estavam, aleluia, atrás de Jesus. Algumas delas, não eram todas, mas a gente sabe disso, mas estavam atrás de Jesus porque verdadeiramente queriam ser seus discípulos, queriam seguir Jesus. Enquanto eles estavam assim, Jesus estava curando, Jesus estava os alimentando, estava atendendo às suas necessidades. E a Bíblia diz então que Jesus fala: sou eu, não temais. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Já estou terminando. E a Bíblia nos revela, irmãos, então, que Pedro vai começar a andar sobre as águas, a ir ao encontro de Jesus. Pedro vai começar a andar sobre as águas. Deus está dizendo para alguém aqui: você vai viver coisas novas. Tem milagres que você ainda não experimentou, você vai passar a experimentar. Essa tempestade é para te deixar mais forte. Esse vento é para te fortalecer. Essa tempestade é para te encorajar. Deus está arrancando medo de pessoas aqui essa noite. Deus está arrancando pavores de pessoas aqui essa noite. Para de olhar para as notícias. Para de olhar para as circunstâncias. Comece a olhar para o autor e o consumador da sua fé. Porque enquanto você olha para o autor e o consumador da sua fé, você vive o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Pedro vai andando sobre as águas, andando sobre as águas. Irmãos, o único homem que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Deus está dizendo: enquanto você olha para mim, você vive o sobrenatural. Enquanto você me enxerga e você me vê que sou eu no meio dessa tempestade, você vive o sobrenatural. Enquanto você olha para Jesus, você alcança, aleluia, o inacreditável. Você vai viver, você vai chegar aonde ninguém chegou. Mas enquanto você focar os olhos em Jesus. Mas quando você tira os olhos de Jesus e você dá prioridades a outras coisas, você começa a afundar. Há um declínio quando a gente tira os olhos de Jesus. Há um declínio e a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para o vento. E a Bíblia diz que o vento era o contrário. Pedro começou a olhar para a tempestade. Ele estava direitinho, caminhando sobre as águas. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Mas ele começou a priorizar outras coisas.
quando você tira os olhos de Jesus, quando você desvia o seu olhar do Mestre, você passa a priorizar, você passa a enxergar outras coisas. Irmãos, a tempestade não havia parado. Estava acontecendo uma tempestade naquela hora, naquele momento, e Pedro estava andando sobre as águas, sem ver a tempestade, porque ele estava olhando para Jesus. Só que ele tirou o olhar de Jesus, e a Bíblia diz que ele começou a afundar, irmãos. E quando Pedro começa a afundar, irmãos, imagino que os discípulos, eles estavam achando que era melhor Pedro ter ficado no barco mesmo. Seria melhor Pedro ter ficado quietinho. Mas Pedro, por um momento, ele arrancou o medo do seu coração, o pavor do seu coração, para viver o sobrenatural. A Bíblia revela então que Pedro vai afundar, e quando Pedro afunda, o que ele vai fazer? Ele vai clamar o Mestre, ele vai clamar pelo Mestre, ele vai chamar pelo Mestre. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a sua mão, segura na mão de Pedro, levanta Pedro, e eles então vão caminhando para dentro do mar, do barco. Jesus não pega Pedro, irmãos, no colo, não, senão a Bíblia falava. Jesus não pega Pedro e joga nos ombros e vai andando, não. Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, sozinho você pode afundar. Enquanto você estiver caminhando sozinho, você pode afundar. Mas quando eu seguro na sua mão, você não afunda. Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite: não importa se você afundou, não importa se você caiu. Alaman chorou comandarabá. Se coloque de pé, por gentileza. É noite de você clamar. É noite de você viver o que você nunca viveu antes. Pedro, ele andou sobre as águas, e por um momento ele afundou, porque ele desviou os olhares de Jesus. E a Bíblia revela que quando Pedro ele vai gritar, ele vai clamar, irmãos, e a gente só grita, irmãos, a gente só grita para quem está longe. Eu não vou gritar se o Breno estiver perto de mim. Não precisa de eu gritar, porque ele está perto. Só que ao olhar de Pedro, Jesus estava longe, porque ele grita por Jesus. Parece que Jesus não estava perto, mas Jesus estava. Eu quero te dizer que você não está longe do alcance da mão de Jesus. Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus está mais próximo do que você imagina. A Bíblia diz que quando Pedro ele grita, irmãos, aleluia, mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estendendo a mão, irmão, isso significa que Jesus estava bem perto dele. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu não te abandonei, eu não te esqueci,
Eu não esqueci das promessas, eu não esqueci, aleluia, de tudo aquilo que eu te prometi. Eu não esqueci dos seus sonhos, eu não esqueci do teu ministério, eu não esqueci da sua vida. Você não está esquecido, você não está esquecida. Deus essa noite está estendendo. Mas se Jesus segurar nas suas mãos, meu querido, você não afunda mais. Você não afunda mais. É noite de você segurar firme na mão de Jesus. É noite de você agarrar nas mãos de Jesus essa noite. O carnaval não vai te desviar. Eu quero profetizar isso aqui para os jovens. A balada não vai te desviar. O mundo não vai roubar a sua fé. Oh, xarabacandarabá. O Espírito de Deus está aqui essa noite. E Ele está dizendo: segura na minha mão. Porque segurando na minha mão você não afunda, você não para, você não desiste. Deus está dizendo: segurando na minha mão você vai viver o sobrenatural. Aleluia. Louve conosco esse louvor, querido, e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Sobre as águas,
Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por cada ensinamento que o Senhor deu para nós essa noite, Pai. Ah, Deus, que cada pessoa